Oi, eu sou a Thalita, sou arquiteta da construtora Estrutura, atuo no mercado há mais de 3 anos, sou de Francisco Beltrão, uma cidadezinha do interior do Paraná, e fui convidada pela equipe Off para estar contando um pouco da minha história com a arquitetura. A minha história com a arquitetura ela começa um pouco diferente. Na verdade, eu nunca imaginei que eu faria arquitetura. Nunca nem passou pela minha cabeça que um dia eu exerceria essa profissão. Na verdade, eu estava em Curitiba, fazendo artes visuais, voltei para minha cidade para passar o Natal com a minha família e acabei ficando. No ano seguinte já comecei a faculdade e me apaixonei. Me apaixonei pela arquitetura e descobri que era aquilo que eu realmente queria fazer pro resto da minha vida. É claro, nem tudo na faculdade de arquitetura são flores, né? Acho que só quem já passou pela faculdade de arquitetura sabe o que é uma faculdade de arquitetura. Passei por todos os perrengues, eu acho que um estudante de arquitetura pode passar noites, semanas sem dormir, trabalhos entregues nos últimos minutos, porque não tinha dado tempo de fazer tudo antes. Sempre faltando uma coisinha ou outra, né? Alguns que a gente não entrega, né? Porque não dá. Tive aqueles períodos em que eu pensei, não, chega, isso não é pra mim, eu não aguento. Mas claro, acho que quando você se apaixona por alguma coisa, isso fala mais alto. E eu me apaixonei pela arquitetura e toda vez que eu queria desistir, essa paixão vinha à tona, assim. Acho que a faculdade de arquitetura é um período bem desgastante, principalmente porque é uma faculdade que te dá muito, ela te traz muito conhecimento, ela te agrega muita coisa. E você quer absorver tudo aquilo, você quer tirar o máximo que a faculdade te dá para colocar no real, para trazer para os projetos. E a gente sabe que às vezes isso não é possível. Principalmente, tipo, no meu caso, que acabei cursando uma faculdade que era noturna. Então, a gente tinha muita carga de conhecimento numa pequena carga horária. Isso, claro, se desgasta, mas você dá um jeito. Eu acabei já começando a atuar 2 anos antes de me formar. Eu fiz estágio dentro da própria faculdade, mas em parceria com a prefeitura aqui da minha cidade. Nós fazíamos alguns projetos para revitalizar espaços esportivos que temos aqui. E com isso eu descobri um mundo novo da arquitetura. Um mundo mais ligado com essa parte de execução, de construção. E isso me trouxe muito conhecimento e me mostrou que às vezes nem tudo que a gente aprende a gente consegue aplicar. A gente tenta ao máximo, mas às vezes não dá. Às vezes é um material que a gente não consegue, um orçamento que não se adequa àquilo que a gente precisa. É uma nova carga, é um novo tipo de conhecimento, assim, extremamente importante para um arquiteto, para uma arquiteta. Logo depois que eu me formei, eu já recebi o convite do meu sócio para nós estarmos abrindo uma construtora, né? Então foi tudo muito rápido para mim. Foi um susto, na verdade, você sair da formatura e abrir o teu escritório. Foi um período que eu tremi bastante, mas para mim foi primordial. Eu ganho muito com isso, ganhei muito e é o que eu quero. Eu gosto bastante dessa parte de construção, da mesma forma que eu amo fazer projeto. Então, acho que consegui unir o útil ao agradável e trouxe tudo de uma forma só. Eu vou falar justamente sobre uma reforma que a gente pegou aqui no escritório, que para mim foi muito importante. Foi uma reforma bem grande, foi toda uma área externa de uma casa grande, assim, com piscina e tudo. E foi muito importante para mim, eu adquiri muito conhecimento de áreas diferentes. A gente foi contratado para fazer a execução dessa reforma, toda essa parte externa dessa casa, uma casa um pouco mais antiga, cerca de quase 30 anos, ou não me recordo muito bem. Ela estava apresentando já vários tipos de patologias, várias trincas, tinha uma escada na parte externa que estava com espelhos muito diferentes, umas caídas irregulares. A gente foi contratado para fazer toda essa parte. E com isso,
Na parte da piscina tinha um paredão gigantesco, assim, cerca de quase 7 metros por 4, que também não estava num bom estado e os proprietários queriam revitalizar aquele ambiente. Era um espaço que eles tinham muito legal da casa e precisava de um novo toque. Eu comecei, então, a fazer o projeto dessa revitalização dessa área da piscina e com isso eles nos pediram também para fazer o projeto de paisagismo para esse ambiente. Eu nunca fui muito ligada com paisagismo. Tudo que eu aprendi de paisagismo foi com a minha mentora do estágio. Ela tinha bastante conhecimento sobre essa área e eu gostava bastante, então a gente aplicava bastante de paisagismo nos projetos que a gente fazia no estágio e eu trouxe essa carga. Era para ser um projeto ali, a princípio, um pouco mais simples. Eu pensei, eu consigo, vamos que dá. O projeto acabou tomando uma proporção um pouco maior. Foram cerca de 64 metros de projeto de paisagismo. Acabou se tornando para 3 ambientes diferentes da casa. Então, foi uma demanda um pouco maior e a gente não tinha um tempo muito grande para conseguir fazer todo esse para fazer esse projeto, para que ele se enquadrasse no nosso cronograma, até porque a gente já tinha pré-estabelecido um prazo que a gente começaria com a reforma com o nosso pessoal, então o projeto tinha que se enquadrar ali para a gente já começar também. Foram 3 semanas, eu acho, que eu passei mergulhada nesse projeto, pesquisei tudo, insolação, tipo de solo, levei em consideração muitas pontualidades que os proprietários me pediram, que eram plantas que não demandassem de tanto cuidado e que fossem um pouco mais rasteiras também. Então, pesquisei, acordava de noite pensando assim e imaginando, mas será que eu troco, será que eu deixo? No outro dia, olhava de novo, pesquisava, tá? Fiz as paginações, vi as plantas, fui apresentar para os proprietários e eles amaram. Eles têm um conhecimento de plantas, assim, eles gostam bastante dessa parte de paisagismo. Eles já conheciam grande parte das plantas que eu trouxe para colocar nos ambientes. E eles falaram, não, é isso que a gente quer, a gente aceita, vamos, pá, fechou então. Com isso veio a nossa reorganização interna. Como a gente já tinha um cronograma, a gente precisava colocar essa parte de paisagismo dentro do nosso cronograma, para que a obra seguisse certinha, né? Fizemos a nossa reorganização, eu comecei a correr atrás do jardineiro, conversei, tá, fui, vi, mostrei, né, os espaços, o projeto para vários, fechei. Achei um que se enquadrava no que eu queria, tinha boas recomendações, tudo certinho nisso, comecei a correr atrás das plantas. A gente tinha acho que cerca de um mês, um pouquinho mais talvez, para começar com a parte do paisagismo. Estamos em meio a uma pandemia, né? Descobri que não era só a parte do material de construção civil que estava em falta, plantas também estavam. Então eu tive que correr atrás de muitos viveiros aqui da cidade, da região toda, para achar um local que se enquadrasse no que eu precisava e no prazo que eu tinha, porque eu precisava colocar essa execução do jardim junto com a execução de outras coisas da obra, né? Corri atrás, vi, fechei uns locais que eu consegui, que se enquadravam no prazo que eu tinha e tudo ali, beleza. Tá, os dias passaram, uns dias antes da gente entrar com a execução do paisagismo, me dá um estalo. Pensei, vou ligar para esse meu jardineiro, né, vou confirmar com ele. Dito e feito. Ele desmarcou. Ele falou que ele não ia mais executar e que ele simplesmente não ia. Eu tinha cerca de menos de uma semana para entrar, comecei a correr atrás de outros. Falei com os que eu já tinha conversado, eles também não tinham mais horário, não podiam fazer a execução no tempo que eu tinha, né? Fui correr atrás de outros. Foram dias, assim, desgastantes, porque eu conversava com outro, mostrava o projeto, ia lá, mostrava o local, explicava, tá? Até que achei um que se enquadrava, que poderia começar no dia que eu precisava que começasse. Então vamos. No dia que a gente iria começar com o paisagismo, atrasou a entrega das plantas.
Muitas na verdade, eu já tinha aqui na cidade, já tinha encomendado, já tinham chego, mas não eram as plantas que eu precisava que fossem plantadas primeiro. Então, eu tive que chegar para o meu jardineiro e explicar para ele que naquele momento ele não teria o material para ele trabalhar. Ele entendeu, não tinha muito o que a gente fazer, né? A gente está vivendo uma situação bem complicada e fomos. Acabou que com isso a gente teve um atraso, né? Com essa parte do paisagismo, mas a gente precisava seguir. Mesmo com todo o desespero que eu estava vivendo naquele momento, a gente precisava seguir. Começamos, as plantas não vieram, na verdade, eu tive que correr atrás de outros fornecedores, revirei, achei, tá? Foram, assim, umas 2 semanas de execução, umas 2 semanas bem carregadas pra mim, porque eu me desprendi do escritório e passei quase que todo o tempo lá com o jardineiro, ajudando ele, porque a gente precisava agilizar o processo desse plantio, porque a gente precisava entregar a obra. Então, foi bem corrido, assim. Eu ajudei a plantar, tava lá, marquei, fiz as paginações, peguei as pedras, ajudei a espalhar, foi, tipo, bem cansativo, assim. Teve até um dia que eu cheguei no escritório chorando com tudo isso que estava acontecendo, né? E falei, eu me demito. Eu me demito do meu próprio escritório por eu não consigo. Não é pra mim isso. E claro, né? A gente vai pra casa, toma um banho, descansa um pouco e retoma. No final, deu tudo certo. A gente conseguiu terminar a execução do paisagismo, a execução de todos os ambientes ali que a gente precisava. Colocar toda a parte do porcelanato na parede e fazer tudo. Foi um projeto, assim, que eu sinto muito orgulho. Eu sinto muito orgulho desse projeto porque ele me trouxe muita coisa. Ele me trouxe muito conhecimento de como você se superar em meios a desafios. Porque tudo ali foi um desafio para mim. Desde fazer o projeto, desde pesquisar, desde conversar com os proprietários, mostrar o projeto, aprovar, correr atrás, fazer o orçamento de plantas, ver a quantidade de plantas que iam precisar para cada espaço que a gente tinha ali, fazer a logística, assim. Claro, eu tive a ajuda do pessoal aqui do escritório, que foi sensacional comigo, porque é uma área que eu não estou habituada, não é uma parte que eu faço. E hoje eu olho e eu não acredito. Acho que porque foi um projeto que tomou uma proporção tão grande pra mim que ele saiu, assim. Tipo, ele foi totalmente diferente porque era uma área que eu não estava muito habituada e eu vivenciei todos os momentos, todos os processos, tudo, até a execução final. E foi tudo muito rápido. Foi um projeto que teve que ser feito rápido, que eu precisei mergulhar nele para fazer rápido e na hora da execução a gente tinha pouco tempo também para conseguir finalizar tudo. E hoje eu só agradeço a confiança que os proprietários colocaram em mim e eu digo que foi muito importante. Acho que me trouxe um crescimento, até mesmo pessoal, muito grande. Eu acho que a parte de você fazer essa parte, de você fazer o projeto, correr atrás dos materiais, correr atrás da pessoa que vai fazer a execução e executar, é incrível. E acho que é por isso que eu gosto tanto da arquitetura. Acho que é por isso que ela me trouxe tanta coisa pra mim hoje. E é isso. Esse foi um dos perrengues, vamos dizer assim, que eu passei aqui no escritório, um dos muitos, né? Porque quando você mexe com obra, você nunca sabe o dia de amanhã. E eu quero agradecer o convite e até uma próxima.